Projeto 2 de cálculo numérico. O objetivo desse projeto é comparar os métodos para encontrar raízes de funções. Tais métodos consistem em, partindo de uma estimativa inicial, vamos repetir o mesmo procedimento várias vezes, e usando cada vez como estimativa o resultado obtido na vez anterior, isto é, na última iteração feita, até se alcançar a precisão desejada. O primeiro método a ser estudado é o método da bissecção. Ele é um método de busca de raízes que bissecta repetidamente um intervalo e então seleciona um subintervalo contendo a raiz para processamento adicional. Ele é usado frequentemente para obter uma primeira aproximação de uma solução, a qual é então utilizada como ponto inicial para métodos que convergem mais rapidamente. Esse método pode ser utilizado para encontrar as raízes de uma função contínua, seja um f de AB em R, onde y é igual a um f de x, tendo f de A e f de B sinais opostos, ou seja, f de A vezes f de B menor que zero. Para isso, vamos utilizar o teorema do valor intermediário, ou teorema de Bolzano-Cauchy, onde ele diz que se dividir um intervalo no seu ponto médio, C igual a mais B dividido por 2, e então verificar em qual dos dois subintervalos garante a existência de uma raiz. Para isso, vamos verificar se f de A vezes f de C é menor que zero. Caso afirmativo, existe pelo menos uma raiz no intervalo AC. Caso contrário, especula-se a existência de uma raiz no intervalo CB. Tal procedimento é então repetido para o subintervalo correspondente à raiz até que C aproxime a raiz com a precisão desejada. O próximo método a ser estudado é o método de Newton. Ele foi desenvolvido por Isaac Newton e Joseph Hobson, com o objetivo de estimar as raízes de uma função. Para isso, escolhe-se uma aproximação inicial para esta. Após isso, calcula-se a equação da reta tangente por meio da derivada da função nesse ponto e a intersecção dela com o eixo das abscissas, a fim de encontrar uma melhor aproximação para a raiz. Esse método pode ser utilizado quando busca-se encontrar a raiz ou uma solução de uma equação na forma f de x igual a zero, onde f de r em E. A interpretação geométrica do método. Vamos considerar que queremos calcular x1 em função de x0. Sabendo que x1 será a cota no eixo das abscissas interceptado pela reta tangente à curva, originado por x0, onde pode ser visto na figura ao lado. A equação da reta tangente ao gráfico da função f no ponto x0 e f de x0 tem inclinação igual m igual a derivada no ponto x0 e é dada pela equação 1. Sabemos que essa reta passa pelo ponto x1 e 0. Fazendo as manipulações corretas, temos a equação 2. E de modo geral, vamos ter a seguinte equação para o método de Newton. Xn mais 1 é igual a xn menos f de xn dividido pela derivada no ponto xn. Então, indo agora para a parte mais prática do projeto, em que será pedido para a gente realizar uma comparação do desempenho entre dois métodos numéricos para encontrar a raiz de uma função. Esses dois métodos e a função serão definidos aleatoriamente através do nosso número de RA. Será pedido para a gente achar o gráfico com a função, as sucessivas aproximações, perceber se convergiu ou não para uma raiz e ver se a parada aconteceu devido ao número de iterações, ter atingido o valor máximo, ou se foi devido à precisão requerida. Para isso, nos é fornecido uma precisão de 0,01 e o número máximo de iterações de 20. Agora, para a resolução do projeto, nós vamos para a plataforma Colab, onde será realizada uma programação em Python para ver os métodos, aproximações e a precisão. Então, a primeira parte aqui nos é fornecido esse código para nós entendermos as funções, os métodos e a função que nos serão dados. Então, aqui nós digitamos o nosso valor de RA. E aqui nos é fornecida a função a ser estudada através do método da bissecção em um dado intervalo e através do método de Newton com o ponto inicial 0.0. Para a construção do método da bissecção, nós colocamos a função aqui, através daquele intervalo que eu coloquei só para nós entendermos melhor o gráfico, que é o primeiro passo para realizar os métodos.
Aqui nós encontramos esse gráfico e nós percebemos que entre o ponto menos 2,5 e 2,5, que é o intervalo dado, existe uma raiz aqui com valor bem próximo de zero, de x, valor bem próximo a zero. Então nós percebemos que o método vai ser eficiente nesse caso. Aqui nós definimos o B e o A como os valores dados, a precisão de 0,01 e o número máximo de iterações como sendo 20. Aqui nós criamos um laço para ver a parada, em que os fatores é B menos A ser maior que a precisão, e o valor de iterações ser menor ou igual ao valor máximo de iterações, que é 20. Então aqui, como o método das bissecções pede, o nosso x0 vai ser a soma de B e A dividido por 2, nós acharemos um valor, e depois nós fizemos uma análise. Se esse valor encontrado vezes o produto dele com a função de B for maior que zero, ou seja, for positivo, for verdadeira essa afirmação, B será igual a x0, senão A vai ser igual a x0. Nós fizemos esse processo até atingir aquelas condições. E aqui é a montagem do gráfico, que eu só vou tirar de comentário para a gente mostrar os pontos e os valores das aproximações. E aqui nos é fornecido o gráfico com os pontos. Só vou lá reduzir o intervalo do gráfico para o valor pedido. Pronto. E assim a gente consegue enxergar um pouco melhor os valores que aqui não estão aparecendo, que eu devo ter tirado o print das aproximações. Pronto, agora tem todos os valores e nós vemos onde eles vão se aproximando, até chegar num valor bem próximo da raiz, que é tendo uma precisão de 0,009, com 9 iterações. Nós podemos ver que primeiro ele começa no x0, depois ele vai para x1 e vai se aproximando aqui da raiz, que é bem perto do valor zero. Agora para o valor do método de Newton, para fazer a comparação, nós temos que, também colocamos a função aqui, e aqui nós realizamos o cálculo da derivada. Só colocou o valor da derivada, na verdade, porque o método de Newton se usa da inclinação da reta. Aqui nós definimos o intervalo, eu defini como sendo o mesmo do caso anterior, só para ter uma comparação melhor, depois eu vou acabar tendo que diminuir. Definição do x0 é dado e ele é 0,0. A precisão é de 0,01 também, que é dada, e aqui nós temos uma segunda precisão, que é do eixo y, que vai ser igual à precisão do eixo x, 0,01. Número máximo igual, aqui nós fizemos os critérios para parada, utilizando o método de Newton explicado lá no começo do vídeo. Então aqui, se o módulo de fx0 for maior que a precisão de 1, e o número de iterações for menor ou igual ao máximo, nós continuamos a usar esse laço. E aqui nós temos um segundo critério, que é o critério das duas precisões. Então, se o módulo de fx0 for menor que a precisão é eps de 1, e o módulo de xk menos x0 for menor que a precisão de eps2, nós paramos esse laço. Se não, nós falamos que x0 é igual a xk. E realizando esse método para encontrar as satisfazentes e as futuras pontos. Aqui nós tomamos o spoiler da precisão de número de iterações. Nós percebemos que só tem 2 pontos, e como o ponto inicial é bem perto de zero, que é um valor bem perto da raiz, ele teve que somente realizar uma iteração. Só para aproximar aqui eu vou diminuir o intervalo, para não ficar tão grande. Somente 2 pontos, então nós vemos aqui ponto x0, quando eu calculo a reta tangente deu um valor aproximadamente, deu um valor aqui, mais ou menos, e depois o próximo cálculo gera uma precisão muito boa e menor do que o valor da nossa precisão mínima requerida. Por isso a precisão aqui na função de xk é 0,0009, que é uma precisão muito boa,
e comparada ao método da bissecção, nós podemos ver que o número de iterações foi bem menor e a precisão foi maior também. Principalmente por causa do ponto inicial ter sido muito perto aqui é o método da bissecção, onde ocorreu 9 iterações e uma precisão um pouco menor. Então, o exercício é esse, espero que vocês tenham gostado e qualquer dúvida pode comentar e o código vai estar também na descrição do vídeo. Muito obrigado.